Você não aumenta o ticket médio vendendo mais caro do nada. Você aumenta o ticket médio quando entrega uma experiência muito mais completa para a sua gestante. Fala galera, sou o Christian da GoImage e você está em mais um Papo GoImage, hoje com a nossa especialista em gestante, que é a minha grande amiga, parceira, Lídia Roque. Lídia, seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigada, sempre um prazer estar com vocês. E o nosso Vanassi, não menos importante, aqui na Serra faz 4 graus e o cara tá de camiseta ali. Eu não consigo entender essa lógica. Cara, a gente sabe que a gente tem a casca grossa, né? O cara, para morar nesse frio, o cara tem que estar, mas muito... Olá, pessoal, falaremos sobre gestantes. Muito bem, Lídia, para a gente iniciar o papo, conta um pouquinho mais, assim, eventualmente para quem ainda não te conhece, acho que seria legal tu fazer uma breve apresentação e me falar um pouquinho mais do qual nicho que tu tá atuando mais hoje em dia, o que mais tu tem feito? É fotografia de gestante mesmo, é família, como é que é um pouco da tua dinâmica aí no teu dia a dia, antes de a gente entrar na parte de ticket médio mais alto, vender mais ou vender melhor? Bom, né, eu sou a Lídia Roque, eu tenho um estúdio fotográfico hoje em Porto Alegre, fotografo há mais de 10 anos, nunca fiz outra coisa a não ser fotografia mesmo. E hoje eu sou referência em ensaio família. Começa na gestação, aqui a gente tem um projeto que a gente chama de jornada, que ele inicia na gestação e não tem fim, como eu digo, né? Mas praticamente acompanha o bebê até 1 aninho. Então hoje eu não posso dizer que eu sou destaque na fotografia gestante, mas acredito que na fotografia família como um todo, porque aqui a gente pega a gestante e vai acompanhando ela a toda essa jornada do bebê, né? E o que é também um grande passo para aumentar o ticket do estúdio, né? Da venda. Sim, acaba que tem a gente chama de LTV, né? Acaba que quando tu pega a gestante, tu acaba se conectando com ela de tal ponto, enfim, para que isso acabe... Sim. Até comentei essa semana com o Leandro que quando se fala em LTV, eu sou expertise nisso, porque eu tenho clientes comigo há 10 anos, desde o meu início. Tem clientes que estão desde o início mesmo. Sim, se tornaram amigos já, né? Sim, tem uns que já são amigos mesmo. E é bem importante, né? Mas eu acredito que para acontecer isso, é o primeiro atendimento que é crucial. Mas, Lídia, só pra gente entender, eu sei que tem a ver com o papo do vídeo, tá, gente? Não me chamem de prolixo. Tem algum tipo de controle que faz pra saber quando é o momento de fazer uma nova oferta para esses clientes? Como que funciona isso? Sim, a gente trabalha hoje com CRM ativo, né? E hoje eu me vejo muito mais como empresária do que como fotógrafa em si. Claro que eu sou a fotógrafa do estúdio, né? Mas eu me posiciono no dia a dia muito mais como empresária, assim. Eu não busco mais coisas de fotografia, porque eu acho que quando a gente fala em foto, a gente chega num teto. Então, sempre que eu vou buscar algo hoje, é voltado para empresário. Até ontem participei de uma mini palestra da Thay Dantas, que é uma empresária que fala sobre geração de receita, né, de demanda de receita, desde o MQL, lá do topo do funil até o final. Então, eu sempre procuro isso, assim. E eu acho que isso, desde que eu tomei essa posição, que eu me posicionei como empresária e não como artista, como fotógrafa, foi aí que o meu negócio mudou de verdade. Legal, legal. E, Lídia, na tua percepção, eu sei que teu preço não é baixo, né? Sei que a Lídia não gosta de cobrar pouco, né? Tem cara de mulher que não cobra pouco, né? Qual foi a virada de chave? Porque eu sei que existiu, como a gente já falou com a Lídia no podcast, existiu um momento que ela trabalhava em outro lugar, e depois, como na maioria das pessoas, teve uma primeira situação que não era tão bem remunerada assim. Qual, no teu ponto de vista, foi a virada de chave para aumentar o preço? Eu acho que é a questão da entrega. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, então eu nunca tive medo de investir em nada, né? Então, eu acho que quando eu comecei a investir mais na entrega, eu consegui dobrar o meu ticket médio e alcançar um novo público também. Entendi. O foco na entrega. Mas é quando a gente está falando de entrega, porque é muito amplo entrega, né? O que eu vejo, né? Posso falar para vocês, por exemplo, aqui da agência, né? Tem muitas coisas que influenciaram em aumentar o ticket médio. Acho que a primeira coisa que influenciou no aumento do ticket médio foi a especialização, né? Quando a gente especializou e nichou, quando eu disse, cara, sou especialista em marketing médico,
isso automaticamente me colocou na frente das outras agências, né? Então, a especialização foi o primeiro ponto. E assim, quando eu falo especialização, foi me posicionar como especialista, né? A segunda coisa que aconteceu aqui com a gente foi a coisa da estrutura. Tipo, cara, as outras agências precisam contratar fotógrafo, videomaker, precisam contratar web designer, e a gente não. A gente é uma solução 360. A pessoa, quando ela nos contrata, ela não precisa ir atrás de outros profissionais. Esse é mais um diferencial. O terceiro ponto que a gente teve aqui foi a parte de ser... tanto eu quanto a Carol, a gente veio da fotografia. Então, nós somos especialistas no audiovisual. Então, a qualidade do material que a gente produz é muito alta. A qualidade do audiovisual, né? Então, isso é um baita diferencial também com relação às outras agências, que às vezes, por questão de orçamento, não conseguem contratar um profissional de um nível tão alto quanto a gente para poder fazer as entregas. E o último ponto, a questão também a nível de, cara, eu vou atender um médico. Eu não posso ter um sofá da Shopee de R$50 na minha recepção. Eu tenho que ter um sofá de couro de 15, entende? Então a gente tem que ter uma infra que justifique o preço. Isso falando aqui do meu ponto de vista. Agora eu quero entender o que acontece no teu negócio. E assim como você que quer entender do seu negócio, eu te sugiro que se torne GoImage Prime aqui na GoImage. O Prime é um programa de benefícios que entrega muita, mas muita coisa bem legal para você, como cashback, como desconto, pagando com o GoImage Pay. Nós temos o Go Gallery, que é uma plataforma onde você pode fazer a seleção das fotos, né? Ou melhor, o seu cliente pode fazer a seleção das fotos e você pode fazer a entrega das suas fotografias por lá também. Além de acesso a todo o GoImage Academy, que tem inúmeras aulas bem legais. Então, para você que ainda não se tornou Prime, escaneie o QR Code, entende um pouco melhor e venha fazer parte da comunidade GoImage Prime. Eu ia aproveitar o teu gancho e dizer que eu concordo e ficou muito parecido, assim, o posicionamento da minha empresa com o que tu disse, porque a gente também se posiciona como especialista e também me posiciono como um estúdio completo, né? Eu sou um estúdio completo onde a pessoa vai vir na gestação e ela vai sair só quando a criança estiver grande, se ela quiser. Além disso, um estúdio completo em estrutura. Hoje, por exemplo, na minha sessão gestante, ela pode vir pelada, que eu vou ter tudo para ela aqui. Então, a gente é um estúdio completo de acervo, desde a gestação até todas as sessões temáticas. Então, realmente, o cliente, ele vem e só vem. E a estrutura do ambiente também, eu recebi uma amiga essa semana no estúdio, na terça-feira, e ela nunca tinha vindo aqui no estúdio. Ela é minha amiga pessoal e eu dei pra ela um ensaio de revelação, ela tá grávida, e ela veio no estúdio e ela subiu e ela ficou chocada com a estrutura do estúdio. E eu disse pra ela: sim, amiga, como que eu vou cobrar o que eu cobro e não vou ter isso aqui? Não dá. Então, também concordo na questão da estrutura. Quando o cliente entra aqui, o Cris já veio aqui, né, já sabe do que eu tô falando. Então, quando o cliente vem aqui, que ele vê a estrutura, depois que ele faz o ensaio, o atendimento, as coisas que a gente entrega durante o ensaio, né, e o pós, né, toda a entrega da embalagem, desde o papel de seda, da fita, do cheirinho, o mesmo cheiro que vai na sacola é o cheiro que o cliente sentiu no estúdio. Então, tudo bem detalhado, assim. Então, quando tu faz essa primeira entrega, essa primeira impressão pro teu cliente, é muito difícil que ele vá te largar. Isso aí tudo é checklist, né, cara? O pessoal fica, mas como que eu vou controlar isso? Gente, assim, ó, eu vou te dizer, hoje eu sou um cara muito mais cético do que eu já fui com relação a muitas coisas sobre o processo, né? Então, por exemplo, hoje a gente organizou um controle das gravações porque chegou num ponto aqui que tinha cliente que estava querendo vir gravar aqui todo dia, né? Sendo que contratou uma vez por mês. E o cara tava todo dia aqui. Eu disse, cara, precisamos organizar isso, né? Sabe como que eu fiz o controle? Mesmo tendo programador aqui dentro, mesmo tendo Monday, tendo isso, tendo aquilo, eu digo, vamos fazer o seguinte. A Tamara, né, que é minha colaboradora que tá fazendo isso. Tamara, faz no papel a primeira versão. Né? Entendeu? Faz no papel, porque às vezes tem um fotógrafo que quer fazer muita coisa e não faz nada. Cara, faz no papel a primeira versão. Depois a gente vai passar por uma planilha. Depois a gente vai pensar se vai fazer algum sistema, alguma coisa. Então eu acho que o fotógrafo, ele fica, mas como que eu vou lembrar, como que eu vou... Cara, você vai ter que fazer um checklist, faz um checklist numa folha A4, imprime e, cara, o que eu preciso fazer para esse cliente? Era assim que eu fazia no início, sabia? Tinha um checklistzinho. Cara, ó, chegou o álbum e agora, tal. Tinha, sei lá, 80 passos para entregar um casamento. E se eu seguisse aqueles 80 passos, tudo dava certo. Então, isso é uma coisa que é legal colocar, porque isso justifica o preço, né? O
cliente entende, quando ele chega na estrutura da Lídia, que, cara, aqui não é barato. Aqui não é barato. Mas tem uma coisa, né, Cris, que a gente tem que entender, que eu acho que é legal virar bola para esse lado, que é, e o cara que não tem ainda como colocar toda essa estrutura? O que o cara pode fazer, né? Dar os primeiros passos para aumentar o preço. Nesse primeiro momento, você que ainda não tem essa estrutura deve conhecer o ecossistema da GoImage, que é o único ecossistema do Brasil que oferece, além de produtos físicos, tem toda uma parte de produtos digitais, como GoImage Pay, Go Gallery, Go Academy, e além de lançamentos de produtos. Tivemos uma live incrível que está aqui no YouTube, você pode assistir e conferir todos os lançamentos de produtos, como álbum Linho, o Shine Book, que é um álbum específico para 15 anos, né, o mais estruturado para 15 anos, digamos assim, novos modelos de embalagem. Então, se você não conhece o ecossistema da GoImage, você deve conhecer acessando goimage.com.br, confere tudo que tem lá. Tem a questão do conteúdo que tem muita relevância, olha só tudo que a Lídia já vem falando, né, dessa estrutura que ela construiu aí ao longo dos anos, que é importante. Só que quem não construiu ainda, eu diria assim, cara, começa pequeno, começa entregando, tipo, o que eu faria, tá? Eu, Christian, se fosse um fotógrafo que virasse um fotógrafo de gestante, cara, eu ia procurar entender primeiro o universo da gestante, o que ela precisa, aonde eu posso mapear pontos que podem, olha só, isso eu vi num curso, inclusive, que foi, eu acho que foi no do G4, que falava do Customer Experience, ou seja, experiência do cliente. Eu acho que tu tá indo um pouco longe. Muito longe? Eu acho que o cara não deixou o like ainda, não se inscreveu no canal. Então você precisa se inscrever nesse canal, deixar o like, porque tem esse conteúdo de graça, só tem que ver meia dúzia de patrocínio da GoImage no vídeo. Então deixa o like e se inscreve no canal. Mas voltando, Cris, sabe que 90% dos fotógrafos conseguiriam aumentar o preço se entregassem o básico. Só o básico. O Brasil é um país tão subdesenvolvido na prestação de serviço que o simples fato de estar lá no dia e na hora combinado, de banho tomado, fotografar e ser simpático, ser solícito, entregar no prazo o que combinou, já faz com que o cara possa cobrar um preço mais alto. Não sei o que vocês pensam disso. Acho que o primeiro passo seria esse. O básico. Não, sim, o básico. Mas é que aí, Vanessa, depois, né? Desculpa, né? Mas assim, se o cara não faz isso, acho que ele não merece ser fotógrafo, cara. Mas a maioria não faz, Cris. A maioria de quem tá envolvido não faz. Acho que precisa ter uma reflexão muito mais... O que o cara tá fazendo da vida, né, velho? Mas é aquilo que eu falei, é se ver como uma empresa. Precisa se ver como uma empresa. Precisa responder o WhatsApp, precisa cumprir prazo, precisa fazer isso. É simples. Eu não comecei com essa estrutura. O Cris, acho que não chegou a conhecer o meu primeiro estúdio, mas era uma pecinha de... não tinha 50 metros quadrados. Ninguém começa com a estrutura, a não ser que venha de berço de ouro, né? Aí monta essa estrutura também, né, de cara. Mesmo que venha com muito investimento, o cara tem muita grana. Se o cara não tiver mentalidade, isso não dura muito tempo, isso não se sustenta. Eu lembro muito, assim, quando eu vim pra cá, eu tinha 8 mil reais guardado pra montar essa estrutura que eu tenho hoje. Eu gastei 80 no início. Mas eu fui dando cheque, eu fui parcelando, porque eu sabia que eu ia conseguir. É que não tinha alternativa, né, Lídia? Ou consegue ou consegue. Ou consegue. E o melhor motivação é o boleto, né, pra tu pagar. Então ninguém começa, né, grande. Só que tem que começar bem feito, que foi bem o que o Vanassi disse. Fazendo o básico já é o primeiro passo. É, o que eu vejo que a galera se perde ali no básico, né? Essa parte, né? Eu fico um pouco surpreso, mas como eu não tô no dia a dia do fotógrafo, converso com muitos fotógrafos, mas eu não sei sobre a entrega deles. O que eu vejo é que tem muitos clientes que precisam de coisas muito urgentes aqui, porque não conseguem cumprir os prazos, sabe? Então isso me dá um indício de desorganização também, ou muito apego na edição, ou medo de contratar alguém porque não vai dar conta, sabe? Mas isso eu penso que é uma experiência, mas ela é o básico que deve ser bem feito, né? Quando eu comento nessa questão de mapear alguns processos, cara, às vezes tem coisas simples que podem ser feitas, sabe? Quando tu começa a entender ali qual seria o ponto que tu pode surpreender o cara e tu faz uma coisa que é mesmo simples, mas chame atenção, eu acho que isso já começa a gerar uma experiência legal, sabe? Principalmente onde pode gerar algum atrito, né? Momentos onde tu pode ter um ponto de atrito com o cliente, que é um ponto de ruído, tu pode surpreender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá mais longe. Qual que é o ponto de atrito lá da Disney, Lídia? O que era mais problemático, né? Provavelmente...
a fila. Só que ali eles criaram inúmeros mecanismos para reduzir o momento de tensão. Exatamente. De estresse. Toda a estrutura da fila, das 3, eu já fui em 3 Disney diferentes, todas são iguais. Toda a estrutura da fila, ela tem uma animação, e o cronômetro, por exemplo, se ele tá marcando 1 hora de fila, pode saber que é 30 minutos. Ele sempre te dá um tempo a mais pra tu ter aquela sensação de que, foi rápido. Porque tu tava preparada pra 1 hora e tu esperou 30 minutos. Eu não sei se ele fez isso intencional ou não, tá? A gente fez uma compra de uma pedra lá pra botar no espelho lá da nossa cozinha, sabe? E aí a pedra, que era pra ser inteira, veio cortada em 3 partes, né? Os caras se perderam lá e aí erraram, ficou assim, tipo um retalho, né? Não, isso não dá porque foi um investimento muito alto e não foi isso combinado. Só que a primeira coisa que nos surpreendeu é que, apesar da pedra ter sido errada, o prazo, vamos supor, era para uma terça. Ele nos entregou na quinta-feira anterior. Disse, opa, cara, gostei. Só que deu errado. Aí o cara se prontificou em consertar a pedra, foi lá, conseguiu outra pedra e disse, gente, só que isso aqui eu vou precisar chamar a pedra lá de longe. E ele me deu um outro prazo, né? Chegando próximo do prazo, disse, agora realmente não tem o que fazer, ele vai chegar e vai entregar no prazo certo. Ele entregou de novo 3, 4 dias antes e ficou perfeito. Eu acho que isso é um fator que é importante, sabe? Tu vê, isso é uma coisa simples que pode ser mapeada, independente se tu tenha dinheiro para ter a estrutura da Lídia ou não. Então, essas pequenas coisas eu acho que fazem parte de uma boa entrega. Lídia, o que tu consideras crucial no atendimento para o cliente seguir assim por 10 anos? Compromisso e a empatia, né? Eu sempre penso do meu cliente, e se fosse eu, né? E se fosse eu grávida, e se fosse o meu filho, e se fosse... Então eu sempre me coloco no lugar do cliente, e eu sou uma cliente muito exigente, muito mesmo, tá? Sou a cliente da GoImage, sou exigente também. Às vezes o Tom deve querer me bloquear no WhatsApp. Eu sou uma cliente muito exigente, sou uma pessoa muito exigente. Então, como eu sou exigente, eu sempre penso que o meu cliente tem a minha mentalidade, mesmo que ele não tenha. Então, eu sou exigente comigo mesma. Então, eu penso assim, o meu cliente não pode esperar, porque eu me coloco no que eu não gostaria de receber de uma empresa, ou o que eu gostaria de receber. Então, eu ajo com essa empatia. Assim, a mesma exigência que eu tenho como cliente, eu tenho como prestadora de serviço. Então, eu considero isso crucial, assim. E como tu comunicas tudo isso? O cliente já chega sabendo que tu tens todo esse acervo, estrutura, etc? A gente trabalha com um sistema bem ativo de follow-ups, tá? Então, hoje o cliente, ele entra ali, ele pede um orçamento, né? O atendimento já é diferenciado, a gente já, na hora de enviar o orçamento, a gente já lista alguns pontos que são os nossos diferenciais e envia o orçamento, né? Depois de uma breve conexão ali com o cliente, a gente envia o orçamento. Quando a gente envia esse orçamento, a tendência é o cliente dizer assim, vou analisar, obrigada, né? Ou às vezes nem responde nada. E aí, 2 dias depois, começa o sistema de follow-up. O que é o nosso follow-up hoje? É mostrando exatamente o diferencial do estúdio. Um vídeo mostrando a estrutura do estúdio, mostrando para o cliente que ele vai ser atendido aqui exclusivamente, só vai ter ele no horário agendado, não vai ter mais ninguém aqui. Tem uma estrutura completa, um camarim para ele fazer toda a produção, então ela não precisa ir fazer cabelo e maquiagem em outro lugar. Então, todos os nossos follow-ups são direcionados aos nossos diferenciais, exceto os últimos follow-ups mesmo, né? Quando tu já tá no 9º contato ali, aí normalmente é um brinde, é alguma coisa para levar o cliente querer fechar. Então a oferta especial vem só quando todo o resto não funcionou. Quando todos os diferenciais não foram suficientes. Mas muito bem. Pra gente encerrar, Lídia, eu queria muito que tu pudesse divulgar o teu workshop aqui para essa audiência. Então, decidi fazer um workshop faz muito tempo que eu tenho pedidos. Já fiz 3 turmas no passado, acho que no ano de 2020. Depois eu acabei não fazendo mais. Acabei me dedicando mais mesmo pro atendimento, que é o que eu gosto, né? Mas depois de muito pedido, eu decidi fazer um workshop em São Paulo, no dia 19 de junho. E é um workshop um pouco diferente do que a galera hoje entrega. O workshop se chama Da Luz ao Lucro, porque sim, eu vou ensinar a parte da técnica, né? A parte ali da luz, mas aquilo que eu considero mais importante num negócio, tu precisa ter uma foto suficientemente boa, uma foto comercial. Tu não precisa ser
Van Gogh da fotografia. Tu precisa se posicionar como um empresário mesmo e entender que o teu negócio é uma empresa, porque, cara, não adianta tu ter uma fotografia excepcional e tu não saber administrar o teu negócio, tu não vai crescer, tu não vai ganhar dinheiro, esquece. Então, o meu workshop é muito voltado para isso, assim, para ensinar a galera a estruturar o negócio de verdade. Vou ensinar a parte da iluminação, mas eu também vou focar bastante na parte do atendimento, na parte do sistema de follow-up, enfim, mostrar os diferenciais, administrar isso e crescer, né? Realmente ganhar dinheiro, porque não adianta tu ser um baita de um artista e pobre, não adianta. Muito bem, esse foi mais um Papo com Image. Se você gostou das dicas de como aumentar o seu ticket médio, lembre-se, a experiência faz toda a diferença. Então, nos segue, compartilha, comenta aí e nos vemos no próximo Papo com Image.